Olá pessoal, falar um pouquinho aqui sobre o budismo Nichiren, né? E assim, fazendo uma introdução rápida. O propósito desses vídeos que eu estou gravando aqui é um compromisso, melhor, um juramento que eu fiz comigo mesmo, de dentro das minhas possibilidades, eu propagar esse budismo para o maior número de pessoas que eu puder, através desses vídeos. E hoje eu trouxe um assunto interessante sobre fé. O que é fé? O budismo Nichiren Daishonin. Fé é a base desse budismo. Se eu não tiver fé, não tem como eu praticar esse budismo de forma correta. Porque quando a gente se converte ao budismo, quem tem esse benefício, essa boa sorte de conhecer o budismo e vir a praticar o budismo, e aí a gente se converte a esse budismo, a gente recebe uma mandala, chamada Gohonzo, que é o nosso objeto de devoção para a observação da mente, é onde a gente faz nossas orações. O Gohonzo é o espelho da nossa vida, né? Então, diante desse objeto de devoção, é onde eu faço as minhas orações diárias, tanto a prática principal, o Dai Moko, Dai, grande, Moiko, Moko, o título. Então, no centro dessa mandala existe um título chamado Nam-myoho Renge-kyo Nichiren. Nam-myoho Renge-kyo é o resumo da lei mística, essa lei que permeia todo o universo. Ela também está dentro da minha vida, né? E a forma como eu manifesto essa lei mística dentro de mim, ou seja, o estado de Buda, é recitando esse Nam-myoho Renge-kyo, ou seja, o Daimoku, né? E ao analisar essa frase, Nam-myoho Renge-kyo Nichiren, que é o centro dessa mandala, está essa frase. Na verdade, é a fusão do ser humano comum, eu, com a lei, o Nam-myoho Renge-kyo. Então, assim, é outra grandiosidade que existe no budismo, né? É quando o Nichiren nos orienta que a gente tem que procurar esse Gohonzo dentro da gente, nós, os mortais comuns, ou seja, Nichiren também se inclui dentro dos mortais comuns, que somos nós também. Então, ele teve essa benevolência, de se colocar como um mortal comum, como a gente também é um mortal comum. Ou seja, para provar a veracidade do budismo, provar a veracidade desse Nam-myoho Renge-kyo, que todo mundo é o Buda. Inclusive ele, Nichiren, o Buda original dos últimos dias da lei, ele também se coloca na condição de uma pessoa comum, como eu, como todas as pessoas, né? Então isso também é muito interessante. Mas então como é que eu vou despertar essa lei que está dentro de mim? Como é que eu vou despertar esse estado de Buda que está dentro de mim? É através da fé. E essa fé no budismo, ela é construída. Ela é construída na nossa vida diária, dia após dia, mês após mês. E essa fé minha, ela tem que ser constante, ela tem que ser perseverante, ela tem que ser determinada, ela tem que ser inabalável, independente do que está acontecendo na minha vida. Essa minha fé, ela tem que ser inabalável, ela tem que ser determinada. E aí, de novo, um outro grande benefício da prática do Daimoku, ou seja, da recitação do Nam-myoho Renge-kyo, diante desse objeto de devoção, o Gohonzo, a observação da mente, eu vou proporcionar para mim uma prática e uma fé vigilante. Vigilante no sentido de que eu tenho que me vigiar.
para não desviar do propósito, que é o quê? Atingir a minha iluminação e ajudar as pessoas a fazerem o mesmo. Né? Então, essa fé, ou seja, a base desse budismo Nichiren, é isso. Então, através dessa fé que é minha, eu vou conseguir extrair do Gohonzo os 4 poderes que existem lá. O poder do Buda, o poder da lei, está inserido nessa mandala, no Gosho. E a minha voz, né, e a minha fé, que é os outros 2 poderes, é que eu vou conseguir extrair o poder do Buda e o poder da lei que está nesse Gohonzo. Mas à medida que eu ativo a minha voz e aprofundo a minha fé, eu consigo perceber, através da sabedoria que eu adquiro com essa prática do budismo, que é uma prática diária, que eu percebo que esse Gohonzo e eu somos uma mesma pessoa. Por isso que eu consigo fazer a fusão eu, Getúlio, com a lei do Buda. O poder do Buda eu extraio através da minha fé. Então por isso que essa fé nossa, ela tem que ser uma fé de água corrente. Eu não posso parar, eu não posso estagnar, senão não tem avanço. E eu também não posso ter aquela fé de fogo, que queima intensamente, mas depois que queima, acaba. Porque senão eu vou ficar sempre refém do externo. Quem tem uma fé de fogo corrente é uma pessoa que ela é refém do externo. Então se tiver qualquer contrariedade fora de mim, a minha fé enfraquece. Se pintar qualquer problema, se pintar qualquer tipo de sofrimento na minha vida, a minha fé é enfraquecida quando eu tenho essa fé de fogo, né, que queima ali e pronto. Agora, quando eu construo essa fé de água corrente, essa fé constante, essa fé de persistência, essa fé de determinação, essa fé inabalável, eu não torno mais refém do externo. Independente do que eu estou passando, seja por um sofrimento de alguma coisa, ou seja de uma adversidade muito grande, eu tenho a certeza absoluta, a certeza inabalável de que eu vou transpor essa dificuldade, que eu vou erradicar esse sofrimento. Então por isso que a fé no budismo, ela é a base. Se eu não tiver fé, eu não consigo praticar esse budismo. Né? Então a fé, ela é imprescindível, ela é a base. Na verdade, se a gente parar para analisar, o budismo ele é um tripé. A fé minha, construída através dessa prática da recitação do Daimoku, essa prática principal, que eu adiciono ela através da minha voz e da minha fé, e aí eu fecho o tripé com estudo. Né? Eu preciso estudar esse budismo, essa filosofia de vida, para me entender esses aspectos da minha vida. Eu preciso entender essa coisa dos 4 sofrimentos, melhor dizendo, que todo ser humano tem. Todos nós nascemos, adoecemos, envelhecemos e morremos. Ninguém escapa desses 4 sofrimentos. Quando eu entendo isso na minha vida, eu atingo a iluminação. Eu entendi a minha vida. A minha vida, ela se resume a isso. Né? Sair desses 4 sofrimentos e entender que a vida é uma vida de problemas, é uma vida de sofrimento. Mas através da minha fé inabalável, eu consigo superar esses 4 sofrimentos. Eu consigo entender que esses 4 sofrimentos faz parte da minha vida. Então, por isso que a fé, volto a reiterar, é a base desse budismo. Eu só consigo acessar esse budismo pela fé. Embora no começo a gente acessa ele pela razão.
né? Recito Nam-myoho Renge Kyo, recebo o benefício, eu me alegro com isso, né? Eu falo, pô, isso aqui funciona, tal, beleza, é isso mesmo, pá, não sei o quê. E aí circunstâncias da vida, eu caio num obstáculo muito mais desafiador do que o primeiro, que eu acabei de ser vitorioso, acabei de receber benefício. E aí o tempo passa e eu não consigo transpor, eu não consigo vencer essa dificuldade, eu não consigo resolver esse problema. A tendência natural nossa é enfraquecer essa fé, que na verdade não era fé, era um desejo de ter um determinado bem material, desejo de ter um determinado, enfim, um desejo que eu queria. E aí esse desejo não concretiza, e aí a ansiedade começa a tomar conta de mim. E aí aquele estado de alegria, de tranquilidade que eu estava, entra em xeque e eu acabo baixando meu estado de vida. E por quê? Porque a minha fé era fraca, a minha fé era uma fé baseada na dúvida, era uma fé baseada numa felicidade relativa, ou seja, eu precisava de um fator externo para me sentir bem, me sentir alegre, me sentir tranquilo. Ao passo que quando eu consigo construir essa fé inabalável que fala no budismo, essa fé que aconteça o que acontecer, eu serei vitorioso, e é por isso que ela é construída, é que eu consigo vencer essas dificuldades. Dificuldades essas que elas vão continuar na minha vida, independente de qualquer coisa, elas vão continuar na minha vida, né? Então, podemos afirmar que a prática, né, quem é praticante desse budismo Nichiren Daishonin, é essa batalha feroz contra nós mesmos, contra a nossa escuridão fundamental, contra a nossa ilusão, contra a nossa ignorância. E nesse processo de vencer essa batalha feroz contra nós mesmos, é que a gente vai solidificando a nossa fé, que a gente vai cristalizando a nossa fé, né? E o grande benefício dessa fé que eu vou construindo, que eu vou cristalizando na minha vida, é a sabedoria. A sabedoria nada mais é do que a manifestação dessa fé inabalável que eu vou construindo através da prática do budismo, desse budismo Nichiren Daishonin, né? Então, o grande benefício da fé, quando ela é construída, quando ela manifesta na minha vida, é adquirir a sabedoria, que para mim hoje é o maior benefício, é a sabedoria. Os bens materiais são importantes, são muito importantes. Viver numa família harmoniosa é importante, é importantíssimo, né? Vencer uma doença gravíssima na nossa vida é importantíssimo, Mas tudo isso é o quê? São desejos mundanos, que também nos levam à iluminação. Mas a sabedoria aí é uma camada mais profunda. É isso. É eu pegar essa aparência, nozenshō, a aparência. Eu estou com problema, essa é a aparência. Todo mundo sabe que eu estou com problema. E transformar o meu interior, nozentai, o meu interior. Eu vou resolver esse problema. Chega, eu vou transformar esse problema. Eu vou vencer essa doença. Eu vou harmonizar a minha família. Quando eu consigo fazer isso, através dessa fé inabalável que eu tenho, que eu estou construindo, melhor dizendo, eu faço a minha revolução humana. A minha transformação interior. É porque a importância dessa revolução humana é a morte do meu eu menor e o surgimento do meu eu maior, o verdadeiro eu, o eu puro, o Buda propriamente dito.
Então, tá vendo? Todas essas transformações que vão se dando num processo através dessa prática diária, né, que sai dessa pessoa, né, que vive na escuridão fundamental, que vive na ilusão da vida, chegar nessa pessoa da condição do Buda através dessa revolução humana. Isso é a fé, é que faz isso. Através dessa sabedoria, eu vou adquirir esse grande benefício de ter transformado o meu interior, né, ao ponto de matar o eu menor e manifestar o eu maior, o Buda propriamente dito. E aí, ao manifestar esse estado de Buda na minha vida, eu vou para o segundo passo, vamos botar assim, da prática. Ensinar isso para as outras pessoas. O Koseirufu. Koseirufu é a ampla propagação, ou seja, eu propagar esse budismo para as outras pessoas, com o intuito de que um dia todas as pessoas irão recitar esse Nam-myoho Renge Kyo, e aí a paz mundial vai se instalar no planeta todo. Então esse é o desejo do Buda. E agora que eu me tornei um Buda através dessa prática, passa a ser o meu desejo. Então, eu posso afirmar que esse mortal comum que eu sempre fui, e agora nessa condição de Buda, né, nessa transformação interior dessa revolução humana, eu sou um Buda. Né? Eu sou essa verdade mística, o Buda. A verdade mística é o Buda. Essa verdade que eu não consigo explicar com palavras. Mas ela manifestou na minha vida através da minha fé. É por isso que fala que a prática de Sakyamuni, também um mortal comum, que também atingiu a iluminação, é a mesma prática essa que nós fazemos nos últimos dias da lei. É a mesma prática. A prática do Buda original dos últimos dias da lei, a prática de Nichiren Daishonin. Então por isso que ele escreve esse Gohonzo, essa mandala, e nos dá de presente, né? Como que eu ativo esse estado de Buda? Está aqui. Recita o Nam-myoho Renge Kyo com esse objeto de devoção que ele escreveu e nos presenteou, ou seja, a forma de atingir a iluminação nesses últimos dias da lei é através dessa mandala, o Gohonzo, o objeto de devoção de observação da mente, que nada mais é do que a minha vida. Porque se a gente for ver lá no Gohonzo, está a minha vida. Lá possui os 10 estados de vida, lá possui as pessoas dos seus mais baixos estados de vida até a pessoa iluminada, né? Então esse Gohonzo é a minha vida, porque lá possui tudo o que há na minha vida. Meus aspectos negativos e meus aspectos positivos. Então nós descobrimos mais uma coisinha aí. A lei de Nam-myoho Renge Kyo, a lei mística, ela é neutra. O que faz com que eu me ilumine ou continue na escuridão é a minha fé determinada a transformar a minha vida. Por isso que a minha fé diante do Gohonzo, ela tem que ser inabalável. Ela tem que ser vigilante. Eu tenho que estar atento, né? Eu tenho que estar em alerta sobre isso. Será que eu estou saindo da minha escuridão fundamental ou eu continuo na minha escuridão fundamental? Será que eu estou atingindo a iluminação ou eu continuo na escuridão? Será que eu estou avançando ou estou estagnado? E aí eu adquiro a sabedoria através dessa prática diária do Daimoku e do Gongyo. Essa sabedoria vai me dizendo, vai me guiando
Mas essa sabedoria, volto a reiterar, é a manifestação dessa fé minha inabalável. Dessa fé minha de água corrente. Essa fé minha perseverante. É que eu sei que tem um tempo que eu não sei qual é. Porque entre a causa e o efeito, que a ciência discute, a física mecânica discute, essa lei de causa e efeito revelada por Nichiren Daishonin, ela é de simultaneidade. Então eu lanço uma causa, eu faço uma causa, quero transformar a minha vida. O efeito é essa minha vida transformada. Eu saí da condição de uma pessoa envolta na escuridão fundamental e atingir a minha iluminação. Há uma simultaneidade entre a causa e o efeito. Essa simultaneidade, ela se dá através da minha fé. Nesse processo da ruptura da escuridão fundamental com a iluminação propriamente dita. Ou seja, através da minha fé e dessa prática diária, reiterada, vigilante, eu crio as condições na minha vida para que eu atinja o estado de Buda nessa existência. Esse é outro grande benefício que a gente tem através da sabedoria, entender isso. A causa, quero transformar a minha vida, o efeito, ver essa transformação. Nesse intervalo aí de um para o outro, eu criar as condições necessárias na minha vida acerca disso. Para isso eu preciso ter uma prática reiterada. Para isso eu tenho que fundir eu, o Getúlio, com esse Gohonzo, esse objeto de devoção, que lá está contido o poder do Buda e o poder da lei. E eu tenho que unificar, tornar uno, eu e a lei. Como? Através da minha voz, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, e a minha fé. Eu vou fundir com a lei e com o poder do Buda. Eu atinjo a iluminação. Então, por isso que eu tenho que ter fé. Porque senão eu não consigo ativar isso. Senão eu não consigo romper com todo o sofrimento que existe na minha vida. Com todas as dificuldades que há em minha vida. Eu não consigo se eu não tiver essa fé. E essa fé ela tem que ser inabalável, ela tem que ser vigilante. Então por isso que a gente pratica esse budismo Nichiren Daishonin. É para construir essa fé inabalável. E através dessa fé inabalável eu adquiro sabedoria. E com essa sabedoria eu vou saber o momento exato em que eu consegui fazer a minha revolução humana. Qual que é a prova real de que eu fiz essa revolução humana? Essa prova real ela se dá através de alguns aspectos. O primeiro deles, recitar Daimoku, ou seja, elevar meu estado de vida, mais Shakubuku, ensinar as pessoas a fazerem a mesma coisa, propagar o budismo. É igual revolução humana. A prova real da revolução humana na minha vida é quando eu pratico esse budismo para mim e pratico para as outras pessoas. Shakubuku. Eu apresento esse budismo para as outras pessoas. Então, um dos nomes que se dá ao Buda é aquele que assim chega. Chega como? Chega com essa novidade. Que se eu recitar o Nam-myoho Renge Kyo, eu vou adquirir sabedoria e através dessa sabedoria eu vou ensinar esse budismo, essa prática reiterada diária do budismo, que é a recitação do Nam-myoho Renge Kyo, como as outras pessoas também podem ser felizes, como as outras pessoas também podem atingir a iluminação na presente forma que se encontra. Ou seja, voltando na questão, nozentar a minha aparência de um mortal comum
transformado no Zensho. O meu interior é transformado. Nikkei, nessa pessoa comum para o Buda, nessa pessoa envolto na escuridão fundamental, preso na ilusão da vida, no Buda, na pessoa que não tem mais ilusões, na pessoa que só tem um único desejo: consolidar o desejo do Buda, ou seja, o Koserufu, ensinar isso para as outras pessoas. Me tornei um Buda, aquele que assim chega. E aí eu saio dessa condição de mortal comum, da pessoa que vive na escuridão, na ilusão da vida, e vou para a condição do Bodhisattva da Terra. Quem que é o Bodhisattva da Terra? É aquela pessoa que de forma voluntária se propôs a vir ensinar as pessoas que vivem hoje, nos últimos dias da lei, a serem felizes. Essa é a minha prática, a prática de Bodhisattva. Ensinar isso para as pessoas. Como que ela, dentro dessa dificuldade, diante de tanto sofrimento que existe na vida dela, elas se tornarem um Buda. Isso é a função do Bodhisattva. Então, quando eu faço a minha revolução humana, eu me torno um Bodhisattva. E o Bodhisattva, quando ele começa a praticar a função do Bodhisattva, que é ensinar as outras pessoas a serem felizes, eu entro no estado de Buda, que o estado de Buda é o estado da ação. Eu vou ensinar as pessoas a fazerem isso. Então, de novo, a fé é a base desse budismo. Então, o que seria fé para mim? Fé, para mim, é tornar o impossível possível. Aí a pessoa, de novo, na condição ali de escuridão fundamental, na condição de ignorância, e na condição de preso na ilusão, ela vai dizer: ah, então isso não é para mim, porque eu não consigo o impossível tornar possível. Então, quando eu adquiro, quando eu construo essa fé inabalável, lógico que é possível transformar o impossível em impossível. É a verdade mística. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei. É místico porque eu não sei explicar com palavras. Mas a minha fé, ela é tão convicta, ela está tão determinada que eu vou transformar, que eu vou tornar possível o que é impossível para essas pessoas. Para a maioria das pessoas que estão aqui, o impossível nunca se tornará possível, mas para a pessoa que pratica esse budismo Nichiren e que conseguiu fundir a minha pessoa com a lei, com o poder da lei, é possível. E ao fazer isso, tornar o impossível possível, eu, Getúlio, mortal comum, com a aparência de todas as pessoas, provo a veracidade da lei. Que é o quê? Que toda essa força que existe no universo, que move esse universo, que é infinito, essa força está dentro de mim. E eu manifestei ela através da prática da recitação do Nam-myoho Renge-kyo, o Daimoku. E isso é provar a veracidade do budismo. Eu provei a veracidade do budismo. Então eu era uma pessoa doente, uma doença grave, que tinha até já diagnosticado como terminal, através da minha fé inabalável, vigilante, eu transformo esse impossível, que é o quê? Vai morrer, no possível. Não, eu vou continuar vivendo. Eu provei a veracidade da lei.
A mesma coisa a pessoa que passa por dificuldade financeira. E quando ela consegue romper isso, ela prova a veracidade da lei. Ela sai da condição de uma pessoa que não tinha condições financeiras, não sabia lidar com dinheiro e adquire sabedoria para lidar com dinheiro. E prospera com esse dinheiro. E se torna uma pessoa abundante com esse dinheiro. Eu provei a veracidade da lei. Uma coisa que era impossível, eu tornei possível. Uma pessoa que vivia na extrema pobreza, vamos botar assim. Extrema pobreza, entenda-se. As contas não batiam no final do mês, sempre estava faltando. E eu ficava nessa dificuldade, e isso gerava um sofrimento em mim. Através dessa prática eu transformei essa condição financeira. Eu provei a veracidade dessa lei. Eu era uma pessoa que eu vivia numa família toda desarmonizada. Através dessa prática e dessa fé minha inabalável, eu consegui transformar essa condição. Hoje eu vivo numa família harmonizada, onde todo mundo se respeita, onde todo mundo tem um carinho um pelo outro, harmonizou a coisa. Eu provei a veracidade dessa lei. Uma família que era toda desestruturada se tornou uma família estruturada, uma família sólida. O impossível no possível. Mas isso tudo graças à minha fé, que é construída através dessa prática diária. Eu me torno uma pessoa de fé inabalável, uma fé convicta. Para isso, eu tenho que persistir, dia a dia, mês a mês. Por que isso é importante eu perseverar? Porque se eu descuidar por um momento que seja, os demônios irão se apossar de mim. E eu irei abandonar ou enfraquecer a minha fé. Então por isso, de novo, a minha fé é uma fé vigilante. Por quê? Porque eu tenho os demônios. Demônios aqui é uma alegoria, pessoal, do poder da minha mente, que ainda não está iluminada. E aí ela faz de tudo para obstruir o meu avanço na prática. Isso no budismo a gente chama de o exército do demônio do sexto céu. Os 4 venenos. Veneno é porque existe dentro de mim. Eu tenho que tirar, eu tenho que transformar esse veneno em remédio. O veneno da inveja, o veneno do medo, o veneno da avareza e o veneno da estupidez. Estupidez é quando eu não consigo ver as ações que eu estou fazendo. Eu estou prejudicando as pessoas, eu estou me prejudicando, mas através da minha estupidez, ou seja, eu não consigo ver isso. Isso é um veneno que existe dentro de mim. Assim como o medo, a covardia é outro veneno. A avareza é outro veneno. Eu sou uma pessoa avarenta, eu só penso em mim. Eu só penso em ganhar dinheiro. Isso é um veneno que está dentro de mim. E a ira. Eu sou uma pessoa reativa. Tudo que as pessoas falam comigo eu reajo de forma negativa. Isso é um veneno que existe dentro de mim. Isso precisa ser transformado. Como que eu transformo isso? Através da minha revolução humana. A minha revolução humana, que é o quê? Essa transformação interior, através dessa prática diária. A recitação do Nam-myoho Renge Kyo. Até eu conseguir fundir esse eu menor com a lei, com esse universo. O microcosmo eu com o macrocosmo universo. Que da palavra Nam-myoho Renge Kyo, o Kyo é essa fusão do eu menor com o eu maior. O universo, a lei, o Buda. Por isso que lá nesse gorronzo que a gente recebe quando recita o Nam-myoho Renge Kyo, no centro dessa mandala, tá lá, Nam-myoho Renge Kyo Nichiren. Nam-myoho Renge Kyo é a expressão, o resumo dessa lei.
né? Eu consegui resumir ela em Nam-myoho Renge Kyo. Eu não. Nichiren Daishonin conseguiu resumir através dos estudos profundos que ele fez sobre todos os sutras do Lotus. Todos os sutras. E aí ele chegou no Sutra do Lótus, que é o sutra mais completo, que é o sutra deixado por Sakyamuni. E lá ele descobriu o Nam-myoho Renge Kyo, que é revelado para a gente, através desse Gohonzo, dessa mandala. E esse é o objeto de devoção que eu preciso para atingir a minha iluminação na presente forma que eu me encontro. A revolução humana propriamente dita. A iluminação, o estado de Buda manifesto na minha vida. Era isso, valeu, um abraço.